Gente, boa noite, boa noite, boa noite. Hoje eu dei uma movimentada aí na energia. Ontem eu fiz a mesa da prosperidade com 8 mulheres, acho que foi 8 mulheres. Essa mesa foi muito grandiosa, mexeu com muita coisa para mim. Acho que deve ter mexido para as mulheres que receberam também. Amanhã, já vou deixar avisado aqui, né? Deixa o pessoal entrar, vou deixar os avisos aqui. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite. Então, hoje a gente vai falar de como acessar a energia que é mais favorável. Eu acho que eu coloquei o que cria mais para você, mas talvez essa linguagem do que é mais favorável possa chegar até você de uma forma mais direta, né? Então, eu vou falar hoje sobre como seguir a energia, né? Como criar e seguir a energia do que vai ser mais favorável para você, do que vai criar mais para você. Como que é treinar esse músculo? Como que é treinar essa forma de viver diferente, né? E isso é possível, eu vou falar um pouco sobre isso, vou falar um pouquinho sobre o que aconteceu comigo hoje, que eu deixei o recado aqui, né, sobre as classes e... Enfim, né, me veio muita consciência sobre isso e eu vou falar sobre isso também. Mas de um modo geral, né, essa experiência de poder entender qual é o caminho, né, qual é a ação que você pode tomar, né, baseado num insight, numa consciência, numa energia que você vai acessando, que você vai percebendo e que vai te levando para novas escolhas, novas possibilidades, uma nova forma de criar a sua realidade. Eu quero compartilhar um pouco sobre isso hoje, a minha experiência. E eu também vou falar um pouquinho sobre a questão do relacionamento, que não tem a ver com relacionamento amoroso, tá? Vou falar do relacionamento que você cria e a energia que isso também vai te conduzindo para a vida que você quer criar, para a realidade que você quer criar, que faz sentido para você. Então, boa noite, boa noite, boa noite. Já deixo aqui um recado, que amanhã é o portal do dia 2/2, né? E eu vou fazer uma degustação com a mesa da prosperidade, para quem está querendo acessar mais facilidade com prosperidade, com dinheiro inesperado, com movimentação dos seus negócios, né? Eu vou fazer uma mesa gratuita, uma degustação amanhã. Eu não sei ainda o horário, mas deve ser por volta das 18 ou 19 horas, tá? E eu vou avisar aqui, vai sair o aviso aqui oficial até hoje à noite. Então fica ligado que vai ser gratuito para você poder também acessar essa energia. Ok? Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Compartilha aqui, ó, essa live, porque vai ter muitas consciências aqui sobre temas bem interessantes. Vou falar aqui algumas coisas que eu nunca tinha falado. Abrir aqui o espaço de vulnerabilidade com relação ao que eu acessei hoje, com relação ao que eu percebi, né? E o que isso criou e qual foi a consciência que veio para mim. Então, eu queria compartilhar hoje com vocês, com essa live aqui. Não sei quem tá vindo aí no meu canal, venha, chame as pessoas para vir para essa live. Então, gente, para quem não me conhece, eu sou Eleonora, eu sou terapeuta integrativa, também sou servidora, né? Sou formada também em outra área de gestão de políticas, né, públicas, em outra área, trabalhei em outra área por 13 anos, trabalhei como servidora pública em áreas internacionais, assessoria técnica, assessoria internacional, e não trabalhava com redes sociais, nunca trabalhei, né, até então com redes sociais, eu não aparecia nas redes sociais, eu tinha um Instagram pessoal com 500 pessoas, esse era o meu Instagram, né,
E aí tudo começou a ser criado, né, de uns tempos para cá, mas tudo muito diferente do que eu jamais pensei, eu jamais imaginei, a partir de um pedido, a partir de uma insatisfação. Então essa já é a primeira consciência que eu gostaria de trazer hoje, né, que com a insatisfação, né, da minha vida, das coisas que estavam acontecendo comigo, eu comecei a me movimentar e criar novas coisas. E cheguei num estágio que eu nem imaginava, né? Eu nem imaginava que eu ia ter seguidores no Instagram, né, que eu ia criar coisas, que eu ia criar um canal no YouTube, que eu ia fazer eventos, enfim. Tudo isso que aconteceu, eu nunca tinha previsto na minha vida, né? Porém, veio uma insatisfação muito grande há uns tempos atrás, né? De não querer continuar apenas investindo no que eu investia, né? Trabalhar com mestrado, doutorado na área de direito internacional, na área de políticas públicas. Eu não me identificava mais com nenhum dos temas, mas eu não sabia o que fazer. Eu não sabia o que fazer, porque eu não era terapeuta, eu nunca tinha trabalhado com isso. Porém, veio um chamado, né, muito grande para mim, há quase 4 anos atrás, para eu começar a olhar para essas áreas integrativas. E realmente eu senti um chamado muito grande, um despertar para essa forma de ver a vida, de começar a cuidar de mim e a poder contribuir com as pessoas de uma forma que eu nunca tinha pensado antes. E aí, qual é a primeira consciência que vem aí, né? Eu estava muito insatisfeita com a minha vida, com a forma como as coisas estavam acontecendo, né? E aí, geralmente, a gente vai para reclamação, a gente vai para, né, para vitimização, a gente começa a ficar mal-humorada, começa a achar que nada dá certo, às vezes fica depressiva, enfim. Eu fiz um pedido, né? Eu fiz um pedido de alguma forma para que algo diferente surgisse. Eu não sabia nem fazer perguntas naquela época, eu não conhecia a Access, não sabia o que era a Access, né? Para quem não sabe o que é a Access, né? São ferramentas de expansão da consciência, que eu hoje em dia sou facilitadora. E aí, depois desse tempo, né, surgiu o contato com a aromaterapia. Eu trabalhava com os óleos essenciais, depois veio um curso de formação em terapia integrativa. Eu fiz vários cursos, fiz curso de medicina chinesa, de medicina germânica, de PNL. Até que chegou uma época, né, que eu percebi que o pessoal da área da terapia integrativa falava muito de vibração, que a gente tinha que manter a nossa vibração de alguma forma elevada e a gente tinha que cuidar da nossa vibração até para cuidar das outras pessoas, né, cuidar. E eu falei, gente, mas como que eu vou fazer isso? Quais ferramentas que eu posso usar para manter a minha vibração diariamente elevada, né? Na época eu não conhecia muito de física quântica, de lei da atração, enfim. Eu não conhecia muita coisa. Eu conhecia as ferramentas que eu trabalhava como terapeuta e eu achava que não era tão prático você usar uma mesa radiônica, radioestesia, para ficar todo dia limpando a sua energia. Eu falei, tem que ter alguma coisa a mais, um pouco mais prática que isso, para eu poder estar cuidando dessa minha frequência, né? E aí, depois de um tempo, eu conheci as ferramentas de expansão da consciência, né? O Access Consciousness, né? Que é acesso à consciência, que é uma empresa norte-americana, foi criada pelo Gary Douglas, e depois entrou o Dan Heer, e tem outras pessoas que estão aí também nessa coordenação, né? E tá em mais de 179 países, e, né, muitos facilitadores, enfim, né? É uma empresa que movimenta muito essas ferramentas e essa contribuição para as pessoas no mundo, não só no Brasil, né? Eu achei incrível porque eu sempre trabalhei com a área internacional, mas de outra forma, né? E eu acho incrível ter um trabalho internacional que possa alcançar todo mundo e ao mesmo tempo não ser algo limitante, né? Então eu fiquei muito encantada. E aí eu descobri, né, na primeira classe que eu fiz, que foi a classe de barras de Access, né? A primeira classe que tem para você começar a entrar nesse mundo das ferramentas de expansão da consciência. Eu fiz a minha primeira classe de barras e fiquei assim encantada.
E já percebi que as ferramentas eram muito rápidas, né? Que aquela coisa que eu buscava para elevar a minha frequência com a radioestesia, com a mesa, né? Porque eu usava as mesas, eu usava limpeza com instrumentos, né? Para minha terapia, mas que eu achava que não era muito prático, eu comecei a usar as ferramentas do Access, os processos verbais, as ferramentas que tem quânticas. Eu achei incrível, porque realmente fazia efeito. Quando eu falava o mantra, quando eu acordava e usava o mantra, o meu dia ficava totalmente diferente. Quando eu ficava usando as perguntas, como pode melhorar o tempo inteiro, como pode melhorar, o que mais é possível, o que eu faço com isso aqui, como que eu posso lidar com isso melhor, se eu estivesse sendo eu, qual a vida que eu gostaria? Eu me perguntei muito isso da vida que eu gostaria, né? Perguntei mais de 6 meses e a partir dessa pergunta muita coisa começou a mudar na minha vida muito rápido, né? Mas muito rápido mesmo. O que não tinha mudado em 13 anos, né, no serviço público, em 4 anos mudou muito mais rápido, né, com essas ferramentas. Então, eu escolhi, né, compartilhar isso com outras pessoas e poder, de alguma forma, contribuir até para o atendimento com as terapias, né? Eu percebi que abreviou muito os atendimentos, a consciência das pessoas, as pessoas acessando essas ferramentas, também criava muito para elas e às vezes mudava as coisas muito mais rápidas, né? E aí, logo eu decidi me tornar facilitadora do Access, né, das ferramentas da classe de barras de Access. Depois eu me tornei facilitadora de facelift, depois eu me tornei facilitadora de processos corporais. E aí foi assim muito rápido, foi tudo, eu fiquei muito encantada, eu mergulhei nesse mundo, porque eu falei, gente, isso é tão dinâmico que pra mim, que sou assim, uma pessoa que gosto de ter as coisas ali na prática, mais pragmática, fazia muito sentido, né? E aí eu comecei a usar muito as ferramentas em mim, né? No meu relacionamento, na minha vida, no meu trabalho, no dia a dia. Eu comecei a atender as pessoas, comecei a buscar mais permissão comigo em várias coisas que eu não tinha permissão. E aí tudo foi se transformando muito rápido, né? E aí chegou uma época que eu até fiquei assim, meu Deus, eu quero trabalhar só com isso, eu escolho sair de serviço público, eu quero só viver disso, isso é maravilhoso, né? Poder trabalhar com o que você gosta, poder se trabalhar e poder contribuir com as pessoas, né? Então, desde essa época eu tenho compartilhado vídeos, eu tenho compartilhado todas as mudanças aí que eu tenho passado, né? E também feito muitas classes, né? Desde 2021. Eu comecei a dar classe, acho que foi em outubro de 2021 até hoje, né? 3 anos dando classe direto. Assim, era finais de semana atrás de finais de semana dando classes e muito feliz era muito mágico pra mim tudo isso que eu tava vivendo, né? E aí, esse ano, né, que é um ano de 2024, que é um ano muito simbólico, de mudanças mesmo, assim, um pouco mais fortes, né? Tem muitas pessoas que estão dizendo que é o ano da colheita, o ano de, né, colher e de abundância, de prosperidade, blá, blá, blá. Eu cheguei num ponto que eu, né, já tinha todos os requisitos, já tenho todos os requisitos, só falta as telechamadas e pagar o curso para me tornar facilitadora avançada do Access, né? E aí veio muitas inquietações, vieram muitas perguntas, muita ansiedade, né? Como é que vai ser minha vida se eu realmente, né, me tornar CF, ou se não é, enfim, eu fiz muitas perguntas e eu também tirei muito um tempo para poder me conectar comigo mesma, né? Então é isso que eu vou entrar agora no assunto, né? Tô contando um pouquinho a história para vocês entenderem o contexto, tá? E aí eu me conectei muito comigo mesma, né? Eu falei, tô precisando parar, me conectar, ouvir, né, o que meu corpo tá dizendo, que foi uma coisa que eu aprendi muito e que mudou a minha vida, né? Começar a me comunicar com o meu corpo, com a consciência do meu corpo. Isso você aprende numa classe de barras de Access e numa classe de facelift
E é um treino diário, não é uma coisa muito lógica você ouvir o seu corpo, né? O corpo não fala em alto e bom som. Às vezes ele até fala, mas a gente não consegue perceber, né? E aí eu comecei a perceber com o tempo isso, mas assim, mudou muito a minha vida para poder entender as coisas que estavam acontecendo, que às vezes assim, as pessoas falavam uma coisa para mim, mas meu corpo falava outra totalmente diferente. Então, é você ter coragem de olhar para todo mundo e falar, OK, isso que você tá falando pode fazer sentido para você, mas para mim não. Para mim não faz sentido e eu vou seguir. Eu não sei se foi a minha mão que veio aqui. E eu vou seguir o que é verdadeiro para mim, né? Isso foi uma das coisas que eu aprendi com essas ferramentas de expansão da consciência que mudou completamente várias coisas. Eu saí da caixinha, né? Quando eu me divorciei, né? Para quem não sabe, eu me divorciei tem um tempo. Eu saí da casa, né? Onde estava o meu ex e as minhas filhas. E eu tenho que carregar o celular. Como pode melhorar? Deixa eu colocar aqui para carregar. Eu saí da casa, né? Então, assim, já é uma coisa que não é muito dentro do esperado, né? A mulher sai da casa e ir para outra casa. E aí eu mudei várias coisas que foram fora do esperado para uma mulher, para um relacionamento. O divórcio, a forma que aconteceu foi muito leve. Tudo aconteceu muito tranquilo, né? E para muitas pessoas isso foi uma coisa totalmente... Não, isso não existe. Divórcio é uma coisa muito difícil. E aí eu não comprei esse ponto de vista. Eu segui o meu saber, segui o meu corpo, segui o que eu sabia que ia criar mais. E realmente o divórcio foi muito tranquilo. Então, essa live aqui é para falar um pouco sobre como acessar, né, a energia do que vai criar mais para você, né? E aí, eu nesse caminho aprendi muito isso. Aprendi muito a ouvir o meu corpo, a parar, silenciar, fazer perguntas. E às vezes eu nem parava e silenciava. Eu já tinha aquele momento que alguma consciência vinha automaticamente. De tanto que eu treinei essa coisa de perguntar para o corpo, de estar sempre conectada com algo além do que as pessoas falavam para mim, às vezes automaticamente eu já acessava coisas, assim, consciências sobre coisas que não eram esperadas, que não eram o óbvio que as pessoas diziam, né? E aí, ultimamente, agora com esse ano de 2024, eu fiz muitas perguntas, né? Qual é o próximo passo? Porque eu me senti, mesmo com toda essa clareza, né, com o meu corpo, com a minha consciência, com a minha intuição, do que criava mais para mim, eu ainda tinha algumas barreiras, eu ainda tinha alguns medos que não são verdadeiros, né, mas eu ainda acessava essa energia do medo, da dúvida, tudo isso são implantes distratores, né, são coisas que não são reais, que a gente começa a alimentar sentimentos, pensamentos e emoções que paralisam a gente. Eu comecei a sentir. Voltou. E eu comecei a acessar isso de uns tempos. Voltou? Porque alguém me ligou aqui. Estão me ouvindo? Voltou? Comenta aí se voltou. Voltou? Estão me ouvindo e me vendo? Então eu comecei a acessar de uns tempos pra cá muita mudança com o meu corpo, com a minha intuição, com o que era verdadeiro pra mim, que muitas vezes não era verdadeiro pra mais ninguém, né? Que saía fora da caixinha dessa realidade, do esperado pelas pessoas. E muitas vezes eu fui chamada de responsável, de louca, de várias coisas. E eu consegui lidar com isso muito bem, tá? Por quê? Porque eu tava me trabalhando, né? Me trabalhando o que era verdadeiro pra mim. Então, se eu sabia que era verdadeiro pra mim, não interessa o que as pessoas falavam. Eu sabia que de alguma forma aquilo ali tinha algo pra mim, então não interessa
o que, assim, não é que não interessa, mas assim, não ia ressonar o que a pessoa tava falando sobre mim com relação ao que ia criar pra mim, né? Então já fica a primeira consciência aí, né? Se você quer saber o que é verdadeiro pra você, você precisa parar e se escutar. E às vezes você não vai escutar as pessoas. Você não vai escutar o seu companheiro, você não vai escutar os seus filhos, você não vai escutar sua mãe, seu pai. Você vai ter que aprender a dizer que, ok, essa é a opinião de vocês, mas eu escolho diferente. Não vou ouvir isso. E às vezes tem pessoas que não aceitam isso com total facilidade, né? Mas você tem que aprender a dizer não. E eu aprendi a dizer não. Isso já foi um grande passo na minha vida, né? Porém, ainda assim, eu fiquei, né, voltando nesse assunto do CF, de o que eu ia fazer, né, de agora em diante, esse ano, com a minha transição de carreira ou não, ou CCF, ou enfim. Eu comecei a criar muita dúvida e muito medo com relação a isso. Eu me inscrevi no curso para CCF agora em fevereiro, dia 16 de fevereiro. E aquilo ali tava me agoniando, mas assim, né, eu comecei a fazer perguntas. O que tem aqui que eu não tô querendo ver? Né? Qual a consciência que eu não tô querendo acessar aqui, né? E o que eu sei sobre isso que eu não tô reconhecendo, né? Porque tem horas que a gente também fica um pouco cega aí nesses implantes distratores, né? E aí eu me conectei com uma coisa para conseguir ter mais clareza sobre isso. Eu me conectei com uma coisa do Access que foi incrível, né? Que eu já tinha me conectado antes. Tudo que você vive, tudo que você vive na sua vida é um relacionamento. Então você não tem um relacionamento só com uma pessoa física, que é o seu marido, que é os seus filhos, que é o seu chefe. Até isso você tem um relacionamento, seu chefe, com o seu trabalho. Ou seja, você tem relacionamento com tudo. Então, você tem relacionamento com o seu negócio, você tem relacionamento com o seu corpo, você tem relacionamento com as suas escolhas diárias, né? Com as pessoas que você se relaciona no geral. E aí, eu percebi que eu não estava olhando para isso, né? Porque eu criei um relacionamento com a Access. Desde que eu escolhi trabalhar com as classes, com as ferramentas do Access, eu criei um relacionamento com o Access. E eu não estava destruindo e descriando esse relacionamento, né? Para quem não sabe, tem um exercício, né, lá no meu grupo do desafio que eu recomendei para fazer, que é você destruir e descriar todos os dias os seus relacionamentos, todos. Por quê? Porque você sempre é influenciada a agir de uma forma que você está acostumado sobre aquele relacionamento. É igual um relacionamento amoroso. Todos os dias você está com a mesma pessoa, aí você já está acostumada a já não dar bom dia direito, já acorda, vai fazer alguma coisa e acostuma com aquela pessoa e começa a sempre fazer as mesmas coisas que você costuma fazer sem estar presente e consciente. Você vira um piloto automático, né, naquele relacionamento. E eu percebi que eu estava criando uma forma de piloto automático no meu relacionamento com Access, né? Com as ferramentas de expansão da consciência, com as classes, com tudo que eu estava fazendo. Eu já estava no piloto automático. Final de semana, cria classe, e aí na outra semana cria classe, porque eu amo criar classe, porque eu amo compartilhar isso com as pessoas, porque é muito bom e tal. Ok, mas se você está num relacionamento com a pessoa e de repente não tá fluindo alguma coisa com essa pessoa, vamos colocar uma pessoa física para ficar mais fácil para você. Você tá namorando com uma pessoa. Aí vocês estão super felizes, tá tudo fluindo, tá tudo lindo. De repente, as coisas começam a ficar meio estranhas. Parece que não... Vocês saem juntos, mas parece que não estão mais tão animados. Vocês começam a discutir, vocês começam a se afastar. Aí, quando acontece isso, o que geralmente, né? O que é esperado a gente fazer? É esperado que a gente converse com esse nosso relacionamento, com essa outra pessoa do relacionamento. É esperado que você tente identificar o que tem ali que pode melhorar. Quais são os pontos que podem melhorar nesse relacionamento? Isso acontece não só no relacionamento com a pessoa física, para as ferramentas de expansão da consciência. Acontece com tudo, com o seu trabalho e com
né? E com o que você faz, as suas ocupações. Então, eu tenho um relacionamento com o Access de 4 anos que começou a ficar um pouco... Eu não sabia mais o que fazer. O que se requer aqui? Qual é o próximo passo? Eu fiquei meio perdida nessa coisa de me tornar CF ou não, né? E aí eu comecei a perceber recentemente que as classes já não estavam se formando da mesma forma. As pessoas já não falavam que queriam a classe, depois quando eu falava, né, vamos formar a classe, as pessoas não queriam mais. E eu percebi que tinha alguma coisa ali que não estava mais criando. E não é só isso, assim. Alguma coisa não tava mais fechando pra mim, sabe? Alguma coisa não tava mais fluindo da mesma forma. Só que a diferença aqui, a consciência que eu queria trazer pra vocês, é que eu não conversei com esse meu parceiro, né? Com esse relacionamento que eu tenho com a Access. E como que você conversa, Eleonora? Fazendo perguntas, né? Eu poderia fazer pergunta. Negócio, o que se requer aqui? Access, o que se requer para que a gente possa criar mais gente? Eu não fiz. Tá travando? Estão me vendo? Estão me vendo, gente? Ou travou? Dá pra me ver agora? Está em looping? Como assim? Tá travando? Voltou? Tá, vão me avisando aí. Vai me avisando. Então, eu não tive essa conversa com o meu negócio, que é uma das coisas que você aprende também, né? Na classe de barras, a conversar com tudo, né? Você conversa com tudo. Você conversa com o seu negócio, você conversa com o seu computador, você conversa com o seu trabalho e pede contribuição. E eu não tive esse espaço, eu não fiz isso. Eu só ficava fazendo perguntas. Mas eu não fiz pergunta pro meu negócio, pro Access. Access, relacionamento com Access. O que se requer agora para que a gente possa criar mais? Será que é hora de parar? Será que é hora de mudar a rota? Mas eu senti alguma coisa diferente. Então eu senti que estava na hora de fazer algo diferente. E o que eu percebi hoje, né, é que, por exemplo, no relacionamento, quando você tá, às vezes, com a pessoa, às vezes você tá tão empolgado com a pessoa que você quer fazer tudo. Você quer dar flores pra pessoa, você quer que todas as pessoas conheçam o seu parceiro, né, que tá do seu lado ali, você quer que as pessoas, de alguma forma, sintam o que você tá sentindo, vivam o que você tá vivendo. E eu percebi muito esse espaço, né? E isso começou a ficar pesado, porque eu tava, de alguma forma, querendo que as pessoas acessassem um espaço que muitas pessoas não estão escolhendo acessar ainda. E isso é também um dos elementos do relacionamento com você, que você vai também refletir no relacionamento com o seu parceiro ou com o seu negócio, que é a permissão. Eu comecei a colocar muita expectativa, né, no CF, no Access, nas classes. Eu escolho que as pessoas acessem, que mudem e que possa criar muito para as pessoas como tá criando para mim. E isso ficou pesado. Ficou pesado pro relacionamento com o Access. Porque eu comecei a sufocar esse relacionamento com as ferramentas, com as classes, com as coisas que eu estava fazendo. E quando você tá com um parceiro e você começa a sufocar o parceiro, o que acontece? O parceiro se afasta. E eu comecei a perceber que as pessoas começaram a se afastar das classes, de algumas coisas minhas, de algumas criações com as ferramentas. Já tinha um certo tempo, né? E aí eu percebi que quando o parceiro tá muito sufocado, o que você tem que fazer? Você tem que dar um espaço para ele.
e um espaço para você perceber o que vocês podem criar, se realmente continua o relacionamento e vai criar mais para os dois, ou se você encerra o relacionamento. Porque às vezes encerrar o relacionamento vai criar mais para os dois do que continuar da forma que está. E eu percebi isso claramente hoje. Eu percebi assim, foi uma coisa assim, tipo, chega, dá um tempo, para, entende? E aí eu falei, gente, mas eu gosto tanto, eu amo falar sobre isso. Ok, mas não tá criando dessa forma não tá criando mais. Então, por que eu tive essa facilidade de acessar isso, mesmo não fazendo as perguntas para o meu, né, digamos assim, o meu parceiro, o Axis, né? Porque de tanto que você tá se conectando com o seu corpo e você tá pedindo que o universo te mostre a energia do que vai combinar com o futuro que você deseja, uma hora a ficha cai, uma hora vem uma consciência. Mesmo que você às vezes não esteja tão presente e consciente. E veio a consciência. Para um tempo. Dá um espaço, faz outras coisas, cria outras coisas, né? E aí essa foi a consciência que veio para mim hoje, sobre as classes de barras de axis, sobre as classes de facelift, né? Eu saí do grupo porque eu até tenho um grupo de trocas de barras de axis, né? Eu saí do grupo porque eu percebi que eu tava muito numa posição de salvadora. Sabe, assim, o Axis vai salvar todo mundo, vai mudar a vida de todo mundo, como mudou a minha. Só que as pessoas não estão escolhendo ser salvas. Eu também não tô aqui para salvar ninguém, né? Muito pelo contrário. Tem que ser leve, tem que ser divertido. É uma coisa de compartilhamento por diversão, por leveza. E eu comecei a colocar muita expectativa, muita projeção por conta desse caminho que eu achei que tinha que criar, como se fosse uma carreira, né, no Axis. E o Axis não é uma carreira. O Axis, ele ensina que você vai estar usando essas ferramentas, fazendo essas classes para você acessar o que você sabe. E o que você sabe não necessariamente é o que o outro falou, o que o facilitador falou, ou o que o Axis falou que você tem que fazer. É o que é verdadeiro para você. É o que é verdadeiro para você, que às vezes não é verdadeiro para mais ninguém. Né? Então, eu fui muito pela, como é que fala assim? Pela manada, o efeito manada. Né? Então, agora eu tenho que fazer isso, e aí eu vou fazer aquilo, e aí eu vou me tornar CF, e aí vai acontecer isso. E não tava leve. Não tava leve pro meu corpo, não tava leve para mim. Começou a sufocar o negócio. E como que você percebe que o negócio está sendo sufocado? As pessoas não vêm com facilidade. Tá sempre tudo muito arrastado, tudo muito difícil. Tava sempre difícil criar classe, sempre difícil fazer as coisas, os workshops, as pessoas não vinham. Pô, e quando isso acontece, aí você não vai olhar pro errado de você. Você não vai olhar, o que eu tô fazendo de errado? Por que as pessoas não vêm? Por que o fulano vai na classe do fulano e não vai na minha classe? Não é ir para esse lado, não é para esse espaço. E aí, quanto mais você tá presente, consciente com você, e você tá se honrando, você tá usando os elementos da intimidade com você, né? E um deles é a honra. É você honrar e se respeitar, não ir pro errado de você, não se julgar. Quanto mais eu comecei a usar isso, eu percebi assim, ok, tem que dar um tempo. Tem que dar um tempo. Eu tô sufocando o negócio, eu tô criando muita expectativa, eu tô criando uma carreira, eu tô criando uma forma de estrutura que às vezes não vai criar mais pra mim. Às vezes meu caminho é outro. E eu posso continuar contribuindo com as pessoas aqui. E o que me veio foi, cara, continua falando das ferramentas. Fala no YouTube, faz as lives, continua contando a sua experiência, né? Faz uma live só para tirar dúvidas sobre o que é a classe de barras de axis. Quantas pessoas ficam em dúvida? O que é a classe de facelift? Muitas pessoas não sabem. E não necessariamente porque eu vou falar da classe de facelift que eu tenho que criar uma classe de facelift. Que espaço é esse que eu tenho que fazer exatamente porque eu tô falando, eu tenho que criar o produto que eu tô falando? Não. Às vezes é criar, mas para mim falar sobre isso, porque me dá vontade de falar sobre isso. E para mim fica leve falar sobre isso. Então foi o que veio para mim, cara, continua falando, continua criando, falando aqui,
das ferramentas, da sua experiência, continua estudando, continua compartilhando, mas sem essa pressão de ter que criar algo sobre isso, de ter que ser uma facilitadora avançada para poder ter credibilidade para isso. Sai dessa forma estrutura, sai dessas projeções, dessas expectativas, desses julgamentos, dessas formas e estruturas e cria o que faz sentido para você. E aí veio outras coisas também para mim, porque ontem eu fiz a mesa da prosperidade, foi incrível. Eu percebo que movimenta muito no meu universo e no universo das mulheres. Então eu vou também trabalhar mais com a mesa da prosperidade. Eu sou facilitadora da mesa da prosperidade, eu posso criar um curso da mesa da prosperidade. Quantas coisas eu posso criar que não só as classes, né? E o quanto que eu tava colocando tanta significância, tanta pressão nisso, que começou a ficar pesado pra mim. E quando é pesado, é uma mentira. Tem algo ali, tem uma mentira anexada ali, uma crença que não é verdadeira, que tá criando uma realidade que não é leve pra gente, que não faz sentido pra gente, né? Então, por que eu tô falando tudo isso? Né? Porque acessar a energia do que vai, né, ser mais favorável para você, muitas vezes é acessar a consciência de que às vezes você tem que mudar a rota. Às vezes você tem que mudar o rumo do que você tá fazendo. Ah, mas tá tudo tão certinho, tá tudo tão desenhadinho aqui, eu já sou facilitadora de facelift, eu sou facilitadora de barras, eu sou facilitadora de processos corporais. Nossa, por que eu vou parar? Porque o negócio tá pedindo um respiro. Porque o meu corpo tá pedindo um respiro. E aí, eu sei que muita gente se assustou com o que eu falei, né? Muita gente, ai, por que você parou? O que tá acontecendo? Aconteceu alguma coisa de errado? Não. Eu até falei algumas coisas nos stories, né? Que tem essa coisa dos facilitadores e tal, mas não foi sobre isso. E se tem também, isso é irrelevante. Em todos os lugares tem competição, tem facilitadores que são endeusados, tem gurus, tem mentores que são endeusados e tá tudo bem. É você tá na permissão, ok, isso acontece. Não é sobre isso, não foi isso que me fez parar agora, nesse momento, né? Não quer dizer que eu vou parar o Access, não quer dizer que eu não vou nunca mais dar classe. Eu nem sei, eu nem tenho clareza o que vai acontecer. Mas nesse momento, né, a consciência que veio foi dar um respiro. Para um pouco, observa mais qual é o próximo passo. Sai desse modo automático, desse modo manada de fazer o que as pessoas esperam que você faça e percebe o que é verdadeiro para você. Quando você começa a fazer perguntas, né? O que eu não tô percebendo aqui sobre isso? Eu perguntava, o que eu não tô percebendo? Por que eu tô com essa dúvida? Por que eu tô com esse medo? Qual é a mentira que tem anexada aqui com relação a isso? Porque medo e dúvida são implantes distratores, não existem. São implantes que foram colocados na gente aqui nessa banda de implantes pra gente acreditar que a gente tá vivendo essa realidade. Mas não é real. Não é real. É uma mentira. Então você, tendo consciência disso, você consegue sair melhor das situações. Você consegue fazer com que os sentimentos não te dominem. Sabe? Então, por mais que eu tenha me sentido desconfortável de falar isso no Instagram, das pessoas me perguntando, de sair da rota que eu já estava bem acostumada a manter, foi uma consciência da energia do que era mais favorável para mim. Era mais favorável para mim mudar a rota, parar um pouco, dar um respiro, olhar para outras possibilidades, outras fontes de renda, outras coisas que eu posso criar com total facilidade e olhar para o que mais é possível, olhar para o que agora tá disponível para mim. Quando você consegue abrir o espaço, é igual um relacionamento com a pessoa. Você tá no relacionamento com a pessoa, você tá em cima da pessoa. Não, mas o que tá acontecendo? Por que a gente não tá bem? Por que a gente não faz isso agora? Às vezes, no relacionamento, um sai um pouquinho, o outro sai um pouquinho, dá um tempo para cada um ter o seu espaço e para cada um se enxergar. Às vezes é maravilhoso para o relacionamento voltar com mais consciência, com mais clareza. E eu percebi isso, que esse tempo que eu vou dar, mas eu tenho que fazer o CF. Não tem que fazer nada. Eu vou fazer o que vier.
mas eu vou dar um tempo. E esse tempo, esse espaço, ele permite que outras consciências venham. Né? Quando você tá com seu parceiro físico, isso permite até que você sinta saudade do seu parceiro. Né? Então pode ser que daqui a um tempo eu volte e as pessoas sintam a minha falta. E sei lá, eu também sinta falta de dar classes e eu perceba que é isso que eu escolho fazer. Ou não. Pode ser que tá na hora de parar de dar classes. E tá tudo bem. Tudo tem um tempo, tudo tem uma lógica. O universo, ele atua com uma lógica por detrás de tudo. E às vezes também é o universo falando com você e te mostrando que tem outras possibilidades ali. Então, quando uma coisa dá errada pra você, ou você faz uma mudança brusca de rota, isso não quer dizer que você tá regredindo, isso não quer dizer que você tá parando, isso não quer dizer que você tá desistindo. É um respiro. É um momento de você parar e olhar para outras possibilidades, né? E aí, quando você tem comunhão com o seu corpo, quando você tem conexão com você e você tá usando as perguntas, tudo fica mais fácil. Tudo fica mais fácil. Fazer perguntas, às vezes, pode parecer ser muito louco, mas é muito bom, porque você faz a pergunta e daqui a pouco você nem lembra que fez a pergunta. Mas você tá movimentando a energia do que você quer criar e vem uma resposta. E vem uma resposta. Né? Eu viajei recentemente para Formosa, eu fui sozinha, eu não tinha dinheiro na minha conta. Mas assim, cara, veio uma coisa muito forte, assim, cara, sai de Brasília. Tira um tempo pra você, sozinha, completamente sozinha, sem filho, sem família, sem ninguém, sem access. Tira 2, 3 dias pra você respirar e ter mais clareza do que você vai fazer de agora em diante. E aí foi incrível, porque eu tive muita consciência que eu posso fazer muito mais coisas, né? E quando eu fui na cachoeira do Itiquira, eu vi aquela cachoeira ali, eu falei, uau, é como se eu estivesse vendo Deus aqui nessa cachoeira. Uma cachoeira grandiosa, linda. Que energia que eu senti ali, sabe? E aí, quando a minha amiga tirou foto minha na cachoeira, eu tava do lado da cachoeira, eu tava aqui, a cachoeira tava aqui, né? E a cachoeira tava normal, não tinha arco-íris, não tinha nada. E aí ela tirou a foto. Aí ela me mostrou a foto, eu falei, ok. E depois, quando eu fui ver a foto, eu vi que na foto tinha se formado uma cruz na cachoeira, né? E aí eu até compartilhei essa foto aqui nos stories, né? E foi incrível, aquilo ali pra mim foi um milagre, né? Do que eu tava escolhendo acessar. Tipo assim, você não tá sozinha. Pode parecer que as coisas estão um pouco confusas, pode parecer que você tá perdida, né? Porque você não tem clareza de qual caminho seguir agora, mas você não está sozinha. Então continua acreditando na sua intuição, no seu corpo, na sua autoconexão. E quando você sentir que tá difícil de entender as coisas, para um tempo, silencia e escuta, porque vai haver algum tipo de consciência, você vai ouvir o seu corpo, a sua consciência, né? Só fazendo perguntas, só escolhendo estar conectada com essa energia. É um exercício diário, é um treino diário, né? Também tem pessoas que meditam, você pode meditar, você pode receber barras de axis que vai tirar toda a densidade aí também dessa mente nervosa que não permite que a gente se conecte com a gente, né? Então, toda semana eu recebia barras e facelift toda semana. Eu fiquei fazendo isso 6 meses seguidos. E como que isso abriu espaço pra mim, pra eu me conectar comigo mesma, né? Com essa minha consciência. Então, assim, o que parece que muitas vezes tá mudando e que tá errado e que você tá fazendo algo que tá regredindo, às vezes é um recuo que você dá pra você dar um salto maior. Então, se você agora tá se sentindo perdida, se você tá sentindo que parece que tá andando pra trás, e se for o momento de você dar um recuo pra você dar um salto maior na sua vida? Então, às vezes, parar nem sempre é uma coisa que vai te atrasar. Às vezes, parar é te permitir ter um espaço para você ter mais clareza para o próximo passo ser bem maior, tá? E foi essa consciência que eu acessei hoje, né? Com tudo isso, com tudo que aconteceu, com essa consciência sobre as classes, sobre mim, sobre o Access, né? E eu espero que de alguma forma
se você tenha contribuído para vocês. Eu não sei se fez sentido o que eu falei, se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer me perguntar alguma coisa. Porque eu queria falar e não queria, nem comentei o que vocês falaram aqui para não perder o raciocínio. Acho que tá dando uma travada, né? Você tá mais bonita. Obrigada, meu amor. Obrigada. É isso, gente. Espero que tenha feito sentido aí pra vocês. E siga sempre o seu saber, tá? Assim, nunca vai ter alguém que vai te falar o que tá dentro de você, sabe? Se isso vai ser contribuição ou se isso não vai ser, e o que é verdadeiro pra você, tá? Ah, mas eu não sei, você sabe. Só que às vezes você tá tão entupida de pensamentos, sentimentos e emoções que você não consegue com tanta silencia a mente, né? E tem um tempo para se conectar com a natureza, tem um tempo para se conectar com você, nem que seja 5 minutos por dia, né? Eu deixei vários áudios de autoconexão lá no meu grupo de desafio, lá no Telegram, gratuitos. Tem liberação, tem conexão com o corpo, tem liberação da criança interior, tem várias coisas. Eu vou colocar no YouTube também a partir de agora. Então, assim, o que acessar para contribuir com você não vai faltar coisa. É só escolha mesmo. De estar sempre buscando mais autoconexão, mais intimidade com você, né? A honra, a gratidão, a vulnerabilidade, a permissão, né? De perceber, cara, não tá funcionando isso pra mim. Mas ok, o que eu posso fazer diferente agora? Né? E ficar tranquila, porque as coisas vão se ajeitando, as coisas vão aparecendo, né? E confiança, né? Confiança que as coisas vão ser do jeito que são, mas que você tá de alguma forma escolhendo algo que faz sentido para você, né? Independente do que as pessoas são, independente do que se apresenta, sempre vai ter algo mais grandioso para você, muito maior do que você espera, né? Não sei se quem esteve aqui no início da live, eu falei que há 3 anos atrás eu não estava nas redes sociais, eu não sabia nem falar. Eu estava nos bastidores do serviço público, eu só fazia nota técnica para as pessoas. E eu sempre estava nos bastidores, eu não aparecia, eu não falava nada. E hoje eu tô criando várias coisas, estou falando aqui para vocês, estou criando classes, vou criar mais coisas. Vai ter uma novidade para vocês em breve, muito especial, que eu vou criar também. E como que eu imaginei que isso ia acontecer? Não tem como imaginar. Solta, faz o pedido, faz as perguntas, se conecta com você, seja gentil com você, tenha permissão com você e solta. Porque vai aparecer algo maior, pode ter certeza, e muito diferente do que você imagina. Nunca vai ser do jeito que você imagina. Vai ser sempre maior. É só você ter permissão para que isso chegue até você, tá? Então, é relaxar, é fazer perguntas, é criar um espaço, é deixar respirar as coisas, dar um tempo para as coisas acontecerem e continuar, né, criando, estando disposta a fazer diferente e a receber as consciências que se requerem para que isso chegue para você com total facilidade, fazendo o mantra também, né, gente? Que o mantra é maravilhoso, tá? Então é isso, eu vou deixar gravada, vai pro YouTube, eu vou cada vez mais colocar vídeos no YouTube, acessem lá meu canal do YouTube e também vou colocar uma enquete aqui para vocês do que vocês querem que eu fale sobre as ferramentas ou sobre qualquer coisa. Vai ter live até o final do ano facilmente, tá? E é isso, tá na permissão e na pergunta sempre, ok? Boa noite, meus amores. Amanhã, lembrando que amanhã, eu acredito que vai ser umas 7h30, vai ter liberação com a Mesa da Prosperidade gratuita para o portal 2/2. Aproveita essa oportunidade, tá? Eu vou colocar as informações aqui nos stories e no feed. Então acompanha lá. Tá bom, gente? Beijo, amo vocês. Beijo.